Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje continuando com nossa playlist aqui do livro do Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade. Estamos aqui no nosso capítulo 4, tópico 2 do capítulo 4. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar, ser membro do canal se quiser, dê o like especial no Valeu, se torne um apoiador do canal através do Apoia-se, é só ir no link da descrição. E, principalmente, dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível no Clube de Autores, certo? Então, dê uma olhada aí no link, dê uma olhada nas 13 primeiras páginas do livro. E, de repente, você pode não só gostar do livro, mas também recomendar para outras pessoas, certo? Então, A Vingança de Vladimir. Vou ficar passando aqui, cards aqui, todas essas coisas que eu falei, para que você possa sempre lembrar, enquanto eu estou falando aqui. Bom, vamos lá. Nós tínhamos parado aqui falando sobre como Habermas vê essa questão do antirracionalismo, digamos assim, que surgiu como uma tendência na modernidade, né, pós-hegeliana. Tem os hegelianos de esquerda e direita, e tem essa tendência antirracionalista, cabeçada muito pelo Nietzsche, e seguida durante o século XX pelo Heidegger também, né? E a gente falou também do desejo dessa modernidade mais tardia, digamos assim, do final do século XIX, de buscar em elementos místicos religiosos os valores perdidos da modernidade. Então, tópico 2, Wagner, no caso, é o músico alemão, viu, gente? Wagner e Nietzsche ressaltariam: a arte deve readquirir o caráter de uma instituição pública nas formas de uma mitologia renovada e desencadear a força de regeneração da totalidade ética do povo. Então, é bem interessante ele colocar essa conexão do Wagner e Nietzsche, que inclusive brigaram depois, mas esse empenho, o Wagner, né, um músico, um artista, e o Nietzsche, um filólogo, um filósofo e tal, um pensador da modernidade também, e ambos meio que se empenhando em apresentar uma proposta de recuperação de valores míticos da antiguidade como uma forma de resgate de valores, né? Curiosamente, o Wagner foi um grande influenciador do nazismo, né? Então, o Hitler era um grande admirador do Wagner, né? Na intuição estética, Schelling, nós já falamos aqui na playlist sobre o Schelling, encontra a solução do enigma de como trazer a consciência do eu em um produto por ele próprio criado. A identidade, liberdade e necessidade, espírito e natureza, atividade consciente e inconsciente. Bom, consciente e inconsciente ao mesmo tempo, parece meio lidar com... Bom, mas de certo modo faz sentido por causa da influência do Hegel, né? A questão da dialética. Mas liberdade, necessidade, espírito, natureza, atividade consciente e inconsciente. E aí tem uma citação: por isso mesmo a arte é o supremo para o filósofo. A arte é o supremo para o filósofo. Por abrir-lhe o santuário onde em unidade eterna e originária arde, por assim dizer, em uma única chama, o que na natureza e na história está separado. Quer dizer, a arte seria uma forma de expressão, né, desse eu transcendental, digamos assim. Sob as condições modernas de uma reflexão levada ao extremo, é a arte e não a filosofia, que vigia a chama daquela identidade absoluta que outrora se acendia nos cultos festivos das comunidades de fé religiosa. Então, por essa tendência antirracionalista, aqui na interpretação do Habermas, a modernidade causou nos filósofos, ele está dizendo aqui, né, nesses filósofos pelo menos, esse desejo, essa vontade de retornar a essas comunidades de fé religiosa através dessa arte. Lembre que a gente falou um episódio aí da playlist no Schelling
a questão de uma utopia estética, certo? Em que a modernidade se transformaria através de uma expressão artística, né, uma expressão estética, como se fosse uma nova religião, né, uma nova forma de religiosidade baseada na arte, como uma espécie de resgate realmente daquilo que foi perdido na própria modernidade. A nova mitologia exige da modernidade cindida, né, cindida quer dizer separada, quebrada, que se relacione com o caos original, como outro da razão. Quer dizer, essa busca desse caos original, que é uma expressão bem da mitologia mesmo, como uma espécie de outro da razão, quer dizer, um avesso, né? Um oposto da razão. Por isso que eu falei que é uma tendência antirracionalista. Bom, assim, o grande problema desse tipo de raciocínio, desse tipo de pensamento antirracionalista, anti-iluminista e tal, é que com o tempo, né, com o avançar, porque você não tem como deter o avanço do conhecimento, né, o conhecimento acumulado, ele é um rolo compressor, certo? A modernidade é um rolo compressor de conhecimento técnico, científico, você não tem como sair disso. E aí toda vez que tem um esforço de resgate de elementos antirracionais, né, míticos, religiosos, sobrenaturais, tal, místicos, esse esforço geralmente ele precisa se prender, ele precisa usar dos elementos da razão, né, a razão moderna, científica, ou acaba indo para o lado oposto, né, indo para a completa obscuridade, a sobrenatural, tal. Tanto que essas ondas, né, de iluminismo, racionalidade, obscuridade, antirracionalismo, acabam sendo constantes. É como se fosse uma espécie de movimento, mas que, digamos assim, o esforço de ser uma coisa que nega a razão acaba sendo atropelado pela própria razão, porque ela é, pelo próprio movimento dialético da história, se é que isso existe mesmo, aparentemente sim, né? Então, só serve para reafirmar, certo? Então, se hoje, por exemplo, a gente vive numa época em que tem gente que nega a importância das vacinas, ou nega que a Terra seja redonda, né, esférica, isso só vai servir para reafirmar ainda mais a importância da vacina e da redondeza da Terra, porque é uma coisa bem inevitável, né? Nesse contexto, merece destaque o fato de que Dionísio, o deus conspirador do êxtase, da loucura e da metamorfose incessante, passa por uma surpreendente revalorização no primeiro romantismo. Então, ele está afirmando aqui, né, do resgate desses pensadores, dessa linha antirracionalista, em busca de uma representação divina, né, que não fosse o Deus cristão, né, por causa da conexão do próprio cristianismo com o sistema, digamos, vigente. Então essa busca por Dionísio como se fosse um deus caótico. Curiosamente, há um paralelo mítico, né, um paralelo narrativo, tanto da história de Jesus quanto do Dionísio, né, porque ambos são esquartejados, né, são dilacerados, torturados. Deixa eu ver aqui. No romantismo, o recurso a Dionísio devia tornar acessível apenas aquela dimensão da liberdade pública, em que as promessas cristãs teriam de se cumprir do lado de cá, a fim de que o princípio de subjetividade, simultaneamente aprofundado e levado de modo autoritário, a dominação por meio da reforma e do iluminismo pudesse perder suas limitações. Quer dizer, ele está dizendo que esses pensadores usam Dionísio não só para negar, de certo modo, o cristianismo, mas para cobrar do próprio cristianismo a realização dessa liberdade prometida. E aí, bom, quer dizer, acaba apelando para elementos mítico-religiosos como uma forma de realizar aquilo que o próprio iluminismo, que ele falou aqui, havia prometido, né? Reforma e do iluminismo pudesse perder suas limitações, quer dizer, as suas limitações
programáticas, né? Suas limitações institucionais. No caso, porque assim, se você não é muito conhecedor de história, né? Pode ficar meio confuso, mas a Reforma Protestante, ela quando ascendeu, né? Com Lutero, com Calvino e tal, ela é um movimento, foi um movimento, né? Foi um movimento de reivindicação de maior liberdade religiosa, basicamente. Certo? Você tinha o cristianismo católico como hegemônico, como predominante, e aí dentro do próprio catolicismo surgem pessoas que exigem uma maior liberdade de interpretação do texto bíblico, de maior liberdade nas liturgias, né, nos rituais, maior liberdade para o sacerdote casar. Então, são exigências, né, são reclamações de maior liberdade, mas basicamente acaba sendo de liberdade religiosa, né, liberdade de culto. A partir do momento que você exige que qualquer culto seja respeitado, não possa ser criminalizado, então você está fazendo uma reivindicação de liberdade religiosa, né? E aí por isso que ele fala aqui, perder suas limitações, porque toda vez que se torna institucional, seja o cristianismo, seja as religiões protestantes, seja o próprio iluminismo como movimento intelectual, acaba encontrando limitações em si próprio. E aí essa busca desse Dionísio caótico seria uma maneira de sair dessas limitações. Mas pelo menos isso aí é um movimento intelectual de pensadores buscando uma solução diferente do que já havia. Bom, esse aí foi o tópico 2 do capítulo 4. Eu não sei se eu entro no tópico 3. Eu fico sempre receoso do vídeo ficar muito longo. Mas acho que dá. Né? Acho que dá. Então, no tópico 3, ele vai retomar o Nietzsche e o Wagner, vai dizer: na experiência estética, a realidade dionisíaca é isolada por um abismo do esquecimento contra o mundo do conhecimento teórico e da ação moral, contra o cotidiano. Quer dizer, a experiência estética baseada no Dionísio, né, como um deus da festa, né, um deus da liberdade, do vinho e tal, é isolada por um abismo de esquecimento contra o mundo do conhecimento teórico e da ação moral. Quer dizer, aquele conhecimento racional e aquela moralidade tradicional são colocados em questão. O homem da modernidade, desprovido de mitos, só pode esperar na nova mitologia um tipo de redenção que supera todas as mediações. Quer dizer, ele está supondo aqui que esses pensadores ansiavam por uma mitologia que redimisse o que a modernidade deixou de fazer, como um movimento histórico-intelectual, né? De maior liberdade de pensamento. Tal. A razão centrada no sujeito é confrontada com o absolutamente outro da razão. Quer dizer, o absolutamente outro da razão seria aquela possibilidade eterna de um novo, né? De uma coisa diferente. Essa aqui é grande, essa citação. A teoria de uma vontade de poder, isso é bem Nietzsche mesmo, que se apresenta em todo o acontecer, oferece o quadro em que Nietzsche explica como surgem as ficções de um mundo doente e do bem. Doente é do ser, né, do sujeito, e o do bem, a moral. E as ilusórias identidades dos sujeitos inocentes e moralmente agentes. Como se constitui com a alma e a consciência de si uma esfera da interioridade. Quer dizer, esse encontro consigo mesmo, como se fosse algo programado para ser racional e moralmente adequado. Com a metafísica, a ciência e o ideal ascético passam a dominar. E, enfim, como a razão centrada no sujeito deve todo esse inventário ao acontecimento de uma funesta inversão masoquista no mais íntimo da vontade de poder. A dominação nihilista da razão centrada no sujeito é concebida como resultado ou expressão de uma perversão da vontade de poder. Então é como se
a razão moderna, essa razão moderna e essa moralidade moderna, advinda dela, do pensamento burguês, né, que acaba derivando também para essa moralidade cristã, acaba sendo uma perversão da vontade de poder, porque impede o indivíduo, né, o sujeito, de se expressar plenamente. Visto que agora a vontade de poder incorrupta é apenas a versão metafísica do princípio dionisíaco, quer dizer, é uma versão filosófica de um princípio que é mítico. Nietzsche pode conceber o niilismo do presente como a noite da distância dos deuses, em que se pronuncia a proximidade do Deus ausente. Quer dizer, essa sensação de vazio, né, diante do que é colocado pela modernidade, faz com que se aproxime mais de um Deus ausente. Fica um negócio meio enigmático assim, mas dá para entender que o que o Nietzsche oferece como alternativa seria uma abertura ao reconhecimento de que não tem essa divindade, né, total, absoluta, que vai resolver as coisas. Então seria muito mais reconhecer esse niilismo, né? Nietzsche deve ser o conceito de modernidade, desenvolvido em termos de uma teoria do poder, a uma crítica da razão desmascaradora que se coloca a si mesma fora do horizonte da razão. Quer dizer, eu me lembro que o Adams vai falar isso depois. O Nietzsche ele faz uma crítica da razão moderna, mas inevitavelmente ele acaba usando a razão moderna, já que é o modelo de autocrítica, de autorreflexão típico da própria modernidade. Coloca assim mesmo fora do horizonte da razão, mas está dentro do horizonte da razão. O Nascimento da Tragédia, que é uma obra de Nietzsche. Nietzsche confessa nessa obra, né, O Nascimento da Tragédia, a ingenuidade juvenil de sua tentativa de transplantar a ciência para o terreno da arte, de ver a ciência com a ótica do artista. Quer dizer, ele reconhece como sendo o erro. Eu não diria que é um erro, né? São áreas diferentes, mas que podem se intercruzar. Nietzsche tem uma atitude antimetafísica, antirromântica, pessimista e cética. Será? Nietzsche sugere a possibilidade de uma observação artística do mundo levada a cabo com meios científicos, mas em uma atitude antimetafísica, antirromântica, pessimista e cética. Aí depois ele vai concluir aqui esse tópico citando Lacan e Foucault e o Heidegger e o Derrida, que são derivados, em certo sentido, de alguns dos pensamentos antirracionalistas do Nietzsche. Aí a gente vai continuar depois, certo? Então, vou ficando por aqui, o tópico 2 e 3 hoje, aqui do capítulo 4. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar e compartilhar. Ser membro do canal, seja mais um membro do canal. Só clicar em Seja Membro. Dê o like especial que valeu. Seja um apoiador do canal através do Apoia-se. Está aí na descrição do vídeo o link para você ir direto lá para a campanha do Apoia-se. E, principalmente, eu espero que você dê uma olhada no meu novo livro, A Vingança de Vladimir, que está disponível no Clube de Autores. Meu novo livro de ficção, escrito já em formato de roteiro. Vá lá, dê uma olhada nas 13 primeiras páginas e diga o que é que você achou. De repente você compra o seu ou você recomenda para alguém comprar. Boas duas coisas, certo? Valeu!